gente? Eu sou a Betânia Lafayette Ferreira, aluna de licenciatura em Pedagogia. Eu bati nessa tecla desde o início do curso sobre a educação inclusiva. Porém, eu vou comentar hoje no âmbito do programa do governo que a gente tem, que é o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Ela abrange práticas pedagógicas e organizacionais que asseguram o acesso e permanência e sucesso dos alunos com necessidades especiais. A educação inclusiva na EJA, ela é fundamental para garantir a equidade, valorizando a diversidade e promovendo o desenvolvimento integral de todos os alunos, independentemente das suas condições e trajetórias de vida. Para quem não sabe, o EJA ele é um programa, né, que foi criado para que pessoas que não conseguiram terminar o ensino fundamental e até o médio, elas possam, de alguma forma, depois conseguir terminar e fazer alguma coisa da vida, né? A gente tem na nossa sala aí a Sandra, que é o pessoal mais de idade que resolveu estudar depois, e o EJA é um pouco sobre isso. Só que dentro dessas condições a gente deixou para trás, né, muitas pessoas portadoras de necessidades especiais que também deviam fazer parte desse projeto, pessoas que deviam ter entrado na escola regular, no ensino regular, e aí por algum acaso, alguma trajetória de vida, história, muitas individualidades, né? Muitas pessoas não conseguem terminar por algum motivo, e aí eu coloquei esse tema exatamente por isso. O EJA, né, com o âmbito da educação inclusiva, eu quis trazer bastante essa palavra equidade, que relata, né, que vai falar bastante da inclusão e a igualdade de oportunidades para todos, independente das condições, elementos como diversidade, apoio e principalmente a acessibilidade, que é um dos maiores problemas, né, para o pessoal aí da educação inclusiva. A introdução, a gente vai falar sobre como a EJA oferece essa educação inclusiva para quem não concluiu, né, a educação básica, e adaptar as práticas para atender esses alunos com necessidades especiais. Então aí a gente consegue garantir a educação inclusiva equitativa, ou seja, se eu tenho o direito de estudar, tenho o direito de fazer uma faculdade, por que não as pessoas também portadoras de alguma deficiência especial? Então a educação inclusiva também ela vai trazer o direito universal e práticas pedagógicas adaptadas. Por mais que dentro da EJA a gente vai tratar com pessoas mais velhas, né? Pessoas que... Porque o EJA ele só pode entrar e fazer parte do EJA depois dos 17 anos, né? Então essa pessoa não teve a chance ali de conseguir terminar o ensino médio, enfim. E aí depois ela tem esse programa para conseguir terminar, se caso a pessoa tiver vontade. A inclusão educacional ela também veio para combater essa desigualdade, promover cidadania e até mesmo transformação social. Eu quero falar sobre isso no final e vocês vão entender um pouquinho do porquê que eu gosto bastante desse tema. A EJA ela surgiu nos anos de 1930, porém só foi consolidado em 1988. Os objetivos, o principal deles é promover realmente uma inclusão educacional de jovens e adultos na EJA e assegurar um ambiente de aprendizagem acolhedor, acessível e que respeite a singularidade de cada aluno. Por exemplo, lá dentro da EJA, assim como tem as pessoas não portadoras de alguma deficiência, eles precisam entender esse lance da singularidade de cada aluno. Cada um tem uma história. Eu não preciso pegar ali uma sala de aula que provavelmente eu vou ter alunos de 30 anos, de 50 ou até mais idade, alunos com algumas deficiências, e aí não conseguir respeitar isso, né? Porque cada um tem uma história. Os meus pais, por exemplo, eles não têm, né, formação. Os dois estudaram só até o 3º ano do fundamental. Ambos tentaram fazer parte do EJA, mas pela correria do trabalho, né, pela demanda de, por exemplo, eu era ainda dependente deles, eles teriam que manter a casa, enfim, como eles trabalhavam na usina,
tem essa questão dos horários, então eles trabalhavam um de dia, outro trabalhava à noite, e aí não conseguiam ter tempo para terminar e acabaram desistindo até mesmo da EJA. O nosso objetivo nesse trabalho é implementar métodos para adaptar o ensino e o currículo de todos. Ou seja, já que eu estou num ambiente que é um pouco difícil de lidar, porque um exemplo, a pessoa, enquanto criança, é muito mais fácil você ensinar, né? Um exemplo, a gente tem Araçatuba Maple Bear, que defende que a criança, a partir do momento que ela entra numa escola bilíngue, é muito mais fácil ensinar ela 2 idiomas do que quando, por exemplo, tem 30 anos, e eu digo por mim mesma, é muito mais difícil aprender inglês. E nessa metodologia, a gente quer adaptar o currículo da pessoa para quê? Para que ela também, apesar das dificuldades, ela consiga terminar o objetivo dela, que é fazer ali a colação de grau dela do ensino médio. A gente precisa também capacitar educadores. Hoje em dia, dentro das escolas, eu digo pela escola que eu fiz estágio, tem pouquíssimas pessoas que estão aptas para poder fazer essa parte aí de atender pessoas com necessidades especiais. Então, criar um ambiente acolhedor, integrar tecnologias e materiais e principalmente avaliar o processo dos alunos para ajustar as práticas inclusivas. Então, essa metodologia de projeto, ela é estruturada no diagnóstico inicial, implementação de práticas inclusivas e no final a gente faz a avaliação desse aluno, inclusive uma avaliação reflexiva. Então, nesse diagnóstico inicial, a gente vai levantar as características e as necessidades de cada aluno. Isso é respeitar a singularidade de cada um. Falar sobre a formação continuada dos educadores, cada um tem uma capacitação para isso e outra para aquilo. Fazer um planejamento de práticas inclusivas, ou seja, elaborar um plano de ação com atividades bastante adaptadas, implementar as práticas inclusivas, né? Aplicar atividades planejadas em sala de aula. Aí monitorar o progresso e as discussões seriam a avaliação, a produção de um material de apoio, criar um guia de boas práticas e com certeza divulgar tudo isso porque, né, todo mundo precisa saber que tem direito a se formar. Os resultados, eles vão avaliar o impacto das práticas inclusivas, os avanços, desafios e as lições aprendidas, né? Então nós vamos ter aí o impacto na inclusão e participação dos alunos, vamos ter eficiência das práticas pedagógicas implementadas e também, com certeza, vai ter desafios e recomendações para futuras iniciativas. Agora eu quero falar com vocês sobre essa mulher, uma brasileira, minha conterrânea, mineira, que se destacou no Brasil e no mundo pela sua garra, pela sua força, sobre ela mesmo sendo deficiente visual, ela não ter desistido, não ter parado e ser recordista mundial. Estou falando de Terezinha Guilhermina, que ela é uma velocista brasileira, uma das maiores atletas paralímpicas do mundo e nasceu em Betim, né? A deficiência dela é visual congênita causada pela doença de Stargardt, que afeta a retina. Ela conquistou aí muitas coisas. Ela é multicampeã paralímpica, ganhou várias medalhas de ouro, né? Recordista mundial, ela estabeleceu diversos recordes em corridas e velocidade para deficiente visual, né? Ela é conhecida como a mulher cega mais rápida do mundo. Compete com guias, que são os corredores que correm do lado dela e mantém sincronia por meio de uma corda nas mãos. Olha que interessante. E o legado dela, né, ela deixa aí um símbolo de força e superação no esporte paralímpico, inspirando muitas pessoas com deficiência visual. Esse segundo, eu acho que o professor deve ser fã, como diz o Christian, não tem como ninguém não ter conhecido alguma coisa sobre Stephen Hawking. Isso, que é um físico teórico britânico, ele é cosmólogo, autor e uma das maiores mentes científicas e brilhantes do século XX e o início do XXI, né? Ele tinha uma doença que hoje em dia está muito mais trabalhada, que hoje em dia os médicos conseguem atender um pouco mais sobre esse assunto, que é o ELA, né?
a medicina tem avançado um pouco sobre a esclerose lateral amiotrófica, né? E ele descobriu isso aos 21 anos, que é uma doença degenerativa que compromete os movimentos e a fala. E ele viveu até os 76 anos, mesmo que essa doença aí não dê muita expectativa de vida para quem porta, né? A principal contribuição dele foi desenvolver teorias sobre os buracos negros e o Big Bang. Sua obra, que se chama Uma Breve História do Tempo, tornou conceitos complexos de física acessíveis ao público geral. Trabalhou com teorias sobre gravidade quântica e a origem do universo. Ele utilizava um sintetizador de voz controlado por um único músculo da bochecha para se comunicar. Olha que interessante. Mantinha um senso de humor brilhante e frequentemente aparecia em programas de TV e eventos. Inspirou tanto o mundo acadêmico quanto o público geral com a sua genialidade e determinação. Nós temos também Helen Keller, que é uma das figuras mais inspiradoras da história, destacando-se como escritora, ativista e educadora, apesar da sua surdez e cegueira. Ela ficou surda e cega aos 19 meses de vida devido a uma doença que possivelmente pode ser escarlatina ou meningite. Superou desafios extremos para se tornar um ícone mundial de resiliência e educação. Então, aos 7 anos, ela compreendeu a linguagem pela primeira vez, associando a palavra água ao líquido que sentia. Ela foi a primeira pessoa surda-cega a se formar na faculdade e obteve o diploma na Universidade de Radcliffe em 1904. Olha que interessante. Ela escreveu 12 livros, né? A sua biografia The Story of My Life é uma das mais conhecidas e inspiradas do mundo. Abordou temas como a educação, direito das mulheres e a inclusão. Defendeu direitos de pessoas com deficiência. E o legado dela é um símbolo de superação e inclusão. E para concluir, a gente reforça a importância da educação inclusiva no EJA como um compromisso ético e social e destaca as práticas pedagógicas adaptadas para a formação continuada de educadores e políticas públicas adequadas, que elas são fundamentais para assegurar a equidade e transformar o ambiente educacional em um espaço de acolhimento e aprendizado significativo e respeito à diversidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que principalmente tenham entendido a importância da inclusão. Parabéns pela escolha da temática que você está trazendo pra gente. Ela faz parte da mesma temática que foi escolhida pela Patrícia, pela Daiane. É uma temática extremamente importante, relevante no contexto educacional, dentro do contexto também governamental, que nós temos ainda, apesar dessa inclusão que você está trabalhando efetivamente com o EJA, nós ainda temos o Brasil ainda ocupa uma das piores posições de educação do mundo. Então nós temos muito ainda que se fazer. Tem muito de se Tem que trabalhar demais. demais. Faz parte desse processo, dessa inclusão, dessa democratização que nós aqui da Faculdade Anhanguera, nós temos alunos, nós já formamos vários alunos que foram alunos do programa do EJA. Então nós já tivemos esses alunos e é um orgulho muito grande quando a gente consegue encontrar com essas pessoas, porque existe uma representatividade social muito negativa em relação ao EJA, em relação ao EAD, e quando a gente se depara com uma pessoa que passou por esse processo, isso se torna extremamente valioso para todos nós. De forma metodológica, eu gostei muito da sua introdução e da forma como você fez a sua apresentação efetivamente, porque você trouxe a sua apresentação de uma forma bem tecnológica, trazendo tópicos e não textos pesados, então ela ficou muito bem apresentada, ficou muito bem organizada. Os seus objetivos ficou muito claros, são objetivos bem ligados à forma que você pretende efetivamente trabalhar, e a tua metodologia ela é coerente com aqueles objetivos que você se propôs. O teu referencial teórico, embora importante, como cobrei também de vocês, mais autores, imagino que esses são os autores principais do seu estudo, mas no teu trabalho escrito, o qual eu não tenho acesso, porque você mandou pelo APA e eu tenho um outro tutor que vai fazer essa avaliação,
O teu trabalho escrito, se você não colocou, eu imagino que venha depois algum comentário nesse sentido, e deve ser incluso um pouco mais de bibliografias recentes. Sim. E esses aqueles são as bases principais que você está usando, mais essas bibliografias mais recentes. E o método de fazer isso, você pode estar usando o próprio Google Acadêmico, e lá naquela barra de pesquisa que fica no canto esquerdo, você pode estar selecionando as bibliografias do EJA, por exemplo, o que estão estudando do EJA de mais recente. Eu acho que poderia ter sido incluso na sua apresentação, porque sua apresentação era muito rica. Eu não coloquei todos, na verdade, ficou para trás. Paulo Freire. Porque também uma apresentação Isso. não dá para você, tem que concatenar. Mas é você trazer pelo menos ali um pouquinho dos autores mais antigos, trazer alguma coisa mais atual. O que eu vou fazer de sugestão para você, para a Patrícia e para a Daiane? Vocês trabalham uma temática muito semelhante, vocês três, muito. São contextos diferentes, mas eu acho que vocês poderiam, e aí como sugestão, aproveitar que vocês estão já no GAS, já fizeram esse trabalho, vocês poderiam concatenar essas informações, concatenar esses dados, juntar e criar um artigo científico entre vocês e fazer uma publicação em uma revista. Em uma revista eu sugiro que vocês procurem por uma revista que esteja numa classificação B1, B2, até o B4 não teria problema, mas ele dá uma revista de classificação C. E as apresentações de vocês foram apresentações excelentes. Então, essas duas e as de vocês, para mim, foram as melhores apresentações que nós tivemos na faculdade. Então, quando vocês estão na mesma, junto vocês tenham e avancem com esse artigo. E vocês podem vocês vão publicar um único artigo, vocês vão concatenar isso, e aí vocês vão usar o referencial teórico, conhecer todos que vocês já usaram, então vocês vão ter um referencial grande. Tá rico, a metodologia vocês vão ter que juntar ela para poder ficar mais efetivamente aplicada. Os resultados, vocês já têm os resultados, então é só trabalhar eles, dividir ali na textual, fazer um artigo aí que tem que olhar um pouco a revista, mas que não passe de 15 páginas, bem objetivo, bem trabalhado, e aí você vai apresentar, manda para uma revista. Se não conseguir uma revista, apresenta o congresso científico, que isso vai contar muito ponto caso vocês querem dar uma sequência no mestrado, vai ajudar muito no desenvolvimento de vocês, tá bem? Essa é a minha conclusão. Gostei da ideia. Muito obrigado, parabéns. E a título aqui da sua apresentação, que a sua apresentação aqui, a sua nota o máximo, que é 2.000 pontos, 8.000 pontos eles são complementados no seu trabalho escrito. Então a sua nota foi 2.000 pontos. Você teve a nota máxima na apresentação, quase 3 tiveram nota máxima. Obrigada. Então, além das expectativas que a universidade tinha para vocês no quesito apresentação, tá bem? Tá bom, obrigada.